credo. Então, vocês fiquem à vontade. Vocês fiquem à vontade para me lembrar. Ô, Cabeção, você não está gravando, grava aí, tá? Mas não precisa falar assim comigo, né? Deixa só eu falar assim comigo. Não tá, já está gravando, tá? Porque eu vou postar isso depois, tá? Pra vocês poderem não perder os conteúdos aí, poder se verem também no filme, né? Ó, que é muito legal. Ó, quero ver como é que eu tava lá. Então, gente, para quem está chegando, né? A gente vai tentar fazer um estudo mais participativo. É muito importante que vocês leiam os conteúdos antes. Então, vai ficar atento lá no grupo do WhatsApp e nessas ferramentas que a gente está disponibilizando, tá? Luísa, depois você pede para sua filha Ana fazer a inscrição dela lá, para que a gente possa, através do site lá, pegar os dados dela para ela poder receber os e-mails, tá? Então, nós vamos estar começando aqui pelo Livro dos Espíritos, no capítulo, na introdução, no capítulo 6. Ok? Então, nós vamos estudar a parte dele. Pessoal, então a gente reintroduziu aí o pessoal que começou, chegou agora. Vocês têm mais alguma dúvida em relação ao grupo de estudo? Então, é das 20 às 21h30, né? A gente usa essa ferramenta enquanto a gente estiver na pandemia. Vocês podem chegar um pouquinho mais cedo, né? Quem nunca participou, né? E eu vou fazer questão esse ano de vocês estarem com as câmeras abertas, tá? Então eu brinquei, né? Arruma o cabelo, dá uma olhada na sala, não deixa as coisas muito jogadas. E eu já arrumei aqui o fundo, esse software deixa você pôr o fundo e some a bagunça, que tem uma bagunça imensa aqui atrás de mim, né? Então, não tenho vergonha, né, de estar com as câmeras abertas, que é importantíssimo a gente estar tendo esse contato visual, tá? Porque a gente quer que vocês participem mesmo, né? E o ano passado, como tinha muita gente também, a gente estava em 16, 18, né, gente? Aqui parecia um jogo de futebol, uma torcida, né? Mas que é ótimo, excelente, estava todo mundo, né? Mas ficava muita letrinha, eu não sabia se a turma estava dormindo ou prestando atenção, né? Então, como agora a gente quer que vocês interajam bastante, então é importante que vocês estejam aí visualmente conectados, né? E eu não sei. E eu acho que isso aí a gente vai render mais. Tudo bem? Ok? Então, voltamos a falar um pouquinho de 3 pessoas falaram em relação à pandemia. Vocês gostariam de falar um pouquinho a mais? Se isso está dando algum medo? Se isso... né? Vocês fiquem à vontade para abrir o microfone e falar, tá? No começo eu fiquei bem apreensiva, porque é algo que era muito grande, e eu sou uma pessoa muito planejadora da minha vida, das coisas que eu vou fazer, e de repente eu vi que todos os meus planos, nem que seja o plano infalível do Cebolinha, né, se ele ia dar certo ou não, e eu me dei conta que com essa pandemia existe algo maior do que eu, que a gente não tem controle, independente se vem de Deus, se vem de seres humanos, e que a gente tem que ter fé para continuar, e sabe que não adianta controlar essas coisas e tentar. O que eu aprendi nesse ano foi levar um dia de cada vez, saber que as coisas vão dar certo, apesar de toda a preocupação, sempre com todos os cuidados físicos, e me voltei também um pouco mais, sempre gostei de espiritismo, eu e a Uli somos amigas há 40 anos, a gente sempre frequentou o centro espírita, a gente sempre se deu muito bem, se encontrou no espiritismo. E eu meio que tinha deixado de lado, assim, sabe? Então, até a Uli me convidou para participar. Nossa, que foi, assim, para mim, um alento nesse ano que, claro que para todo mundo, de acordo com cada um, foi bem difícil, né? Cada um com seus cuidados, enfim. O planejar que não é planejado, né? É saber entender que existe algo muito maior do que eu e que não tenho o que fazer e cuidar da cabeça e do espírito. Perfeito. Alguém gostaria de falar alguma coisa a mais em relação a isso? Gente, então vamos lá, né?
a gente precisa tomar alguns raciocínios aí, né? Quando você fala de pandemia, eu já te pensei que eu já tinha visto de tudo, né? Vou para 60 anos, vou para 59 esse ano. E eu achei que eu já teria visto bastante coisa, né? Não vi guerra, graças a Deus, a guerra ficou bem longe a gente não viu isso, né? Ninguém de nós aqui acredito que tenha, não sei que morou no Afeganistão ou em Israel ou algum país do Kosovo, né? Não sei se tem alguém de vocês aqui que já morou em algum país em guerra, né? Então, assim, desse tipo de problema, né? Desse porte de problema, acredito que está sendo uma experiência nova para nós, né? Possivelmente na outra vida a gente não pegou a gripe espanhola, né? Então, mas vocês perceberam que teve um negócio desse a cada 100 anos, né? A história mostra aí 2020, 1920, 1720, 1620. Se a gente for na história um pouco, nós vamos perceber que esse tipo de problema ele aconteceu mais vezes, né? Então, a gente percebe que tem uma certa recorrência do plano em relação ao que aqui acontece, né? E aí a gente tem que procurar compreender um pouco como é que esses mecanismos funcionam. É claro que aí, à medida que a gente vai caminhando no conhecimento da doutrina, essas coisas começam a fazer sentido para nós, né? Porque enquanto a gente não conhece nada, parece que está tudo fora de lugar, né? Então, puxa vida, como é que pode acontecer isso, né? É, então, assim, vou dar uns dados meio estranhos para vocês aí, né? Vocês sabem mais ou menos quantas pessoas morrem de fome por dia no planeta? É muito mais do que a Covid está matando. Então, uma morte por fome é uma morte evitável, concordam? Né? A estatística mostra que o planeta Terra joga fora 30% do que ele produz de comida. Se a gente pegar o percentual da população que morre de fome, não dá isso. Então, hoje, com a tecnologia que o planeta tem, ele conseguiria alimentar todo o planeta sem que ninguém morresse de fome. Certo? Então, fala assim, mas o criador, como é que Deus funciona? Deus colocou o recurso, Deus nos deu a inteligência, Deus nos deu a sabedoria, né? Nos deu o entendimento. Basta, agora, o que a gente faz com isso tudo que ele nos deu? Né? Então, a gente está vendo que a gente ainda não aprendeu esse negócio, né? Então, os números estão mostrando, morre muito mais gente de fome do que a Covid, né? É claro que a Covid pôs todo mundo para dentro de casa, né? Então você fala, morre pouco, né? Se vocês verem o tanto de gente que tem no planeta, se você pegar o tanto de gente que morre de acidente de trânsito, de infarto, disso, daquilo, né? É que esse assunto morte não fica no noticiário 100% como agora está por conta da pandemia, né? Então tem vários desencarnes de vários tipos que o desencarne é uma coisa comum no nosso planeta, faz a parte da ida e da vinda nossa aqui, né? Só que esse processo todo que está acontecendo agora é um processo que tem um objetivo em estar acontecendo, né? Então, assim, à medida que a gente vai entendendo os mecanismos e como as coisas são estruturadas do entendimento do plano espiritual, aí a gente vai começando a entender como é que a gente pode levar a nossa vida e qual é o meio da gente levar a nossa vida. Então é isso que eu acredito que vocês estejam buscando aqui dentro, né? Então, uns com algum tipo de busca, né, de entendimento. Então, o que nós vamos estudar aqui a partir de agora, eu sei que a maioria de vocês não são crus no assunto, né? Fora as pessoas que estão há bastante tempo na doutrina, mas as pessoas que estão tendo o primeiro contato como iniciante, né? Eu não sei a Ana Carolina qual que é o contato que você já teve, né, Ana, com a doutrina espírita, a outra Ana também, né? Mas assim, a gente tem noções, né? O que é uma reencarnação? Tá meio. Oi? É,
Eu, eu tive contato com religião na Igreja Católica. Perfeito. Eu nasci numa família católica. Minha mãe hoje é espírita, mas antes ela era católica. E daí, aos 12 anos de idade, eu comecei a me dizer ateísta. E agora eu tô questionando um pouco essas coisas. Perfeito. Então, assim, alguns conceitos a gente já ouviu falar, né? Então, alguns conceitos a respeito de reencarnação, de vida após a morte, né? É claro que coisas são conhecimentos que a gente tem, ou de ouvir falar, ou de alguma coisa que a gente já leu, né? Então, agora, esse contato que a gente vai ter agora é no conhecimento da doutrina e como isso tudo se encaixa, né? Para ver se isso faz sentido, se não faz sentido para a gente. Então, esse é o objetivo do nosso estudo, né? Cada um está vindo buscar alguma coisa aqui. Então, nós, em conjunto, vamos estar estudando isso, né? Com algum objetivo, cada um tem o seu, né? Então, nós vamos trilhar esse caminho, e esse caminho aqui no grupo fundamental, gente, nós vamos fazer percorrer um caminho mais ou menos igual, né? Que eu sei que vocês gostariam, talvez, de estudar alguns assuntos por temas, né? Mas aqui nós vamos ter que tocar uma coisa pelo menos básica para todo mundo, né? E qual que é o primeiro assunto que nós vamos discutir depois a gente dar uma repassada nos pontos principais da doutrina espírita? É a respeito do nosso Criador. E eu vou ser bem sincero com vocês, nós vamos ter uma DR com o Criador, né? Ou aqueles que não acreditam nele, ou aqueles que acreditam nele e não concordam com o que ele anda fazendo, ou aqueles que já acreditam, que concordam, mas que não entendem determinadas coisas, concordam em parte, né? E a gente tem muito da gente querer também assumir algumas posições de controle, né? Como a Carla falou, né? Eu controlo as coisas, né? E geralmente quando a gente fica bem bravo é quando as coisas fogem do nosso controle, né? Ou alguma coisa que você tinha programado, você achava que estava tudo certo e aquilo vira de cabeça para baixo, né? Então, aí, dependendo do nosso tipo de ser, aí isso faz a gente sofrer bastante, né? Então, o primeiro assunto, gente, é a respeito do Criador. Enquanto a gente não resolver não fizer uma DR com Deus de acordo, dificilmente a gente vai conseguir dar os próximos passos. Por isso que o estudo da doutrina começa a partir desse princípio, né? Na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, né? Vocês pegarem aí, vamos lá, gente, quem tiver com o Livro dos Espíritos na mão. Pulando a introdução, que ela é gigante, a introdução. Então, pessoal, eu só digo o seguinte para vocês. Pulando os prolegômenos, e a gente é meio preguiçoso para estudar, né? Eu só vou falar uma coisa bem sincera aqui. Se vocês querem aprofundar no estudo de uma filosofia, não tem jeito. Se não parar e estudar, vai perder o tempo, tá? Isso aqui é um estudo profundo, é um estudo filosófico, é um estudo que requer dedicação, é um estudo que requer, porque essa nossa reunião aqui é bem legal. Né? O Paulo vem, fala um monte de coisa bacana, né? Ele me fala, algumas coisas eu concordo, outras não, mas é legal, o pessoal participando. Mas se você não parar depois, sentar aí no seu quarto, no seu cantinho, abrir esse livro, ler e meditar sobre o que aqui está falando e ver qual que é a aplicação daquilo, se faz sentido ou não na sua vida, esse estudo não vale nada. Vai ser uma horinha que você vai perder aqui, né? Então não vamos pensar aquilo que a gente falou para vocês. A gente está começando um estudo que vai durar no mínimo, quanto tempo eu falei? Umas 5, 6 encarnações, nós vamos estudar só o Livro dos Espíritos. É por aí, gente. Falar que é a doutrina espírita inteira, quem tiver a pretensão de achar que vai numa vida estudar a doutrina inteira, coitado, né? Eu estou há 45 anos estudando isso aqui e estou ainda no beabá, né? E isso não... Porque à medida que acontece, gente, quando a gente lê a primeira vez, a gente tem um entendimento, né? Quando lê a segunda tem outro, quando lê a terceira tem outro, aí a vida vai dando lição para a gente vai reconhecendo algumas coisas que a gente não via, a gente vai conseguindo enxergar coisas que a gente não entendia, e aquilo vai mudando o nosso ponto de vista, e aquilo a gente vai ficando
cada passo que a gente dá e consegue enxergar coisas novas, a gente vai ficando feliz porque aquilo vai nos trazendo novas amplitudes, novas visões. Ok? Então, gente, se vocês vieram aqui para passar tempo e não ler, vocês vão perder o tempo, tá? Então não fiquem tristes comigo depois. Ai, não foi legal o estudo, né? É porque tem a sua parte que você vai fazer, né? Porque você não está vindo aqui passar 1h30 com a gente, né? Obrigado, né? Então, eu espero assim que a gente consiga aprofundar, né? Meditar, que a gente consiga ler e trazer aqui para o grupo assim, eu não entendi isso, né? Porque se cada um vier falar aqui do que entendeu, não vai ter graça nenhuma no nosso grupo, né? Então tem que falar assim, no meu entendimento isso aqui não entrou na minha cabeça. Aí o outro colega vai falar assim, também eu não tive, eu tô com essa dificuldade. E o outro falou, eu tenho, mas isso aqui tá. E aí, à medida que a gente for conversando, a gente vai conseguindo clarear as ideias. Ok? Então esse vai ser o nosso princípio, né? Então quando a gente pega o capítulo 1 do Livro dos Espíritos, que vocês estão aí, a primeira parte, olha que legal, a parte primeira do Livro dos Espíritos chama das causas primárias, né? Gente, isso aqui tem uma pedagogia, um cuidado do professor Allan Kardec aqui absurdo, né? Então, quando ele criou isso aqui, junto com os espíritos, ele tem uma didática nisso aqui, né? Então, das causas primárias é porque a gente tem que começar o estudo por aqui. Não adianta eu querer entender o processo de desencarne se eu não entender o que é Deus, né? Então, aqui ele fala Deus, depois a gente vai entender os elementos gerais do universo, depois nós vamos falar da criação e depois nós vamos falar do princípio vital. Ok? Então, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é um livro de filosofia, tá? Então, gente, também esse negócio da religião, só voltando a falar, o Espiritismo é religião, ela não é uma religião formal que existe hoje, tá? Porque se você perguntar para qualquer estudioso de religião, ele vai falar, Espiritismo não é religião. Por que o Espiritismo não é religião? Vocês já sabem isso, não sabem? Quem estudou o ano passado. Por que o Espiritismo não é religião? Quem que me ajuda aí? Ele é uma filosofia. Tá, ele é uma filosofia, mas por que ele não é uma religião perante a ciência humana? Não me lembro se eu acho que eu não estava quando a gente debateu isso no grupo do ano passado, mas assim, a minha percepção é a religião, ela tem as regras próprias, muito embora, né, fale da palavra de Deus, tem as regras próprias, tanto que cada religião pode uma coisa, não pode outra, é assim, é assado, e não o Espiritismo não tem nada disso, né? O Espiritismo, ele fala especificamente das leis divinas. Não, a gente não tem regra de conduta, né? A gente defende o livre-arbítrio, o que nós temos, né? Claro que a gente estuda aquilo que a gente precisa fazer para evoluir, mas não existem regras que a gente tem que seguir no Espiritismo, e sim nas leis divinas. Eu acredito que seja isso, mas não me lembro de eu ter participado nessa, quando a gente falou sobre isso, mas é o que eu penso, né? Perfeito. Então, pegando o gancho do que você falou, isso são os dogmas, né? Então, a religião tem dogma, ela tem hierarquia, ela tem culto, ela tem rito, né? Então, isso é uma religião formal. Tem um corpo de pessoas que conduz. Então, se você pegar isso na doutrina espírita, não tem nada disso. Então, estudioso de religiões, eu trabalhei na PUC 6 anos, né? E lá tinha um pessoal de agente de pastoral que trabalhava junto comigo, né? Aí ele discutindo ensino religioso lá, aí eu vi que eles não falavam nada de doutrina espírita, né? Falei, por que vocês não falam? Ele falou, porque não é religião. Falei, mas por quê? Aí fiquei meio ofendidinho, né? Ah, como assim não é religião? Eu tô desde criança nisso aí, que história é essa? Né?
Aí ele falou isso, eu falei, "Pô, isso, gente, há 10 anos atrás, né? Ó, pra você ver como é que a gente é cabeçudo, né? Não, porque não tem rito, não tem isso, não tem aquilo, não pode ser classificado. Eu falei, faz sentido, é isso mesmo, né? Então a gente não é uma religião dessas religiões, então não dá para comparar, né? E aí a gente estudando mais, quando o Kardec começou todo esse trabalho, ele falava lá na Sociedade Espírita de Paris, tinha muçulmano espírita, tinha católico espírita, tinha protestante espírita, porque eram pessoas que professavam suas religiões e vinham estudar a filosofia espiritualista, o espiritismo, né? Se você pegar no Livro dos Espíritos aí, na contracapa, o que está escrito? Então você abre o Livro dos Espíritos, tem o Livro dos Espíritos, depois tem uma contracapa. Quem está com ele aí está assim, o Livro dos Espíritos, Princípios da Doutrina Espírita. O que está escrito em cima disso aí? Ou em algum pedaço dessa parte? Filosofia espiritualista. Filosofia espiritualista, né? Então é uma filosofia espiritualista, ok? Que tem cunho moral e tem cunho científico. Então, filosofia que nos faz refletir a respeito da vida. Então, é isso. Então, tem lá uma parte que é moral, que a nossa vida tem moral, né? A vida de relações, a vida de interações com seres humanos, né? A vida de interações com a natureza. A vida é cheia de atitudes, procederes, comportamentos e ações, né? Então, tem uma moral que é a regra de bem proceder, né? De bem proceder. Então, é uma parte filosófica, né? Então, eu posso ser uma pessoa que não acredita em Deus e tem uma conduta de vida de respeitar o meu próximo. Perfeito. Eu não preciso acreditar em Deus, né, para ser uma pessoa que tem uma moral correta. Uma moral, né? Que é respeitar a natureza, respeitar o seu próximo, respeitar as pessoas que estão à sua volta, né? Você pode simplesmente falar, não acredito, eu acredito que isso aqui é tudo obra do acaso. E a gente tem que respeitar as ideias das pessoas, né? Se ela entende que isso é obra do acaso, né? Eu não vou discutir com ela, é o entendimento dela, né? Se ela tem o bem proceder, ela pode sim, né, ser uma pessoa de bem sem acreditar em Deus, né? Então, entenderam que não tem muita relação. Então, como filosofia, né? Por conseguinte, a doutrina espírita começa a sua filosofia falando de Deus, mas não com a visão religiosa comum que a gente tem há séculos aí, né? Ok? Porque a humanidade, gente, ela vem criando, nós somos um somatório de esforços de muitas vidas, né? Das nossas vidas pregressas aí, né? Então, tudo que a gente tem hoje é construção de um passado, né? Que a gente tem que respeitar, né? Se hoje eu consigo sentar, nós estamos fazendo uma reunião virtual, cada um vendo o que o outro está fazendo na sua casa, olha que legal. Isso aqui só foi possível porque teve um danado, um cientista que estudou o transistor, teve outro cientista que estudou a onda eletromagnética, teve outro cientista que fez o sistema operacional, teve outro cientista que conseguiu colocar a corrente elétrica dentro de um fio, né? E agora a nossa internet é por fibra ótica, não é nem mais elétrico o negócio, é a luz, né? Entenderam? Então é um somatório de conhecimentos, né? Então, se hoje a gente pode sentar e falar sobre Deus, ou sobre a doutrina espírita, ou se a gente pode até criticar uma religião ou outra pela sua forma de agir, é porque todas essas pessoas contribuíram para que a gente pudesse chegar no nível que nós estamos. Então é feio a gente ficar falando das pessoas, é feio assim, tá? Não é de bom, não é grato você falar das pessoas que asfaltaram o caminho para você chegar onde você está, né? Por isso que a gente tem que respeitar todo mundo, né? Ah, mas a igreja está desatualizada, e daí, né? Ela cumpriu a função dela na época que ela tinha que cumprir, né? Se ela ficou desatualizada é porque coisas novas vêm e substituem. Então nós temos que respeitar o que aconteceu até aqui. E é claro, se hoje já não me atende mais ao meu anseio, ao meu entendimento, eu vou procurar outra coisa, né? Sem desmerecer o que eu ganhei lá naquele lugar que foi importante para mim.
Então, muito do pensamento religioso que a gente teve hoje foram formados em séculos passados, né? Então, hoje a gente ainda é das pessoas que acreditam na barganha com o Criador. Nós não somos assim? A gente pode até falar que nós não somos assim, né? Então, se eu perguntar, cada um para... Não, eu imagine que eu vou ficar barganhando com o meu Criador, eu já entendi que Deus é Pai, Deus sabe tudo, e que Ele sempre me dá o que eu preciso. Mas na hora que a dor aperta, a gente fala assim, Senhor, se o Senhor me tirar dessa, eu faço isso. Né? A gente é cheio de, né, de tentar falar assim, olha, se essa coisa acontecer para mim ou não acontecer, eu prometo ser uma pessoa melhor amanhã. Né? A gente pode até falar que a gente não faz isso, né? Mas fala assim, eu me cuidei, por que eu peguei Covid, né? Né? Ai, Senhor, se eu me cuidar direitinho, o Senhor não manda a Covid passar na minha casa. Então a gente é cheio de querer fazer barganha e negociação, né, com o Criador. Então isso aí é herança de quê? Do nosso pensamento religioso, que a gente até 2, 3 encarnações atrás vinha formando a nossa estrutura psíquica, a nossa estrutura mental, a nossa estrutura de pensamento, né? Porque nós somos um conjunto disso, né? Ok? Só que agora a gente já está meio cansado de algumas visões que esses pensamentos religiosos nos deram, né? A ciência já se cansou, né? Então muita gente que desistiu da religião, que não acredita, que diz que não acredita em Deus e que não acredita efetivamente em Deus, é porque teve experiências com a religião no passado horrorosas, né? De dominação, de subjugação, de não respeito à criatura humana, não é isso? Então é só a gente voltar um pouquinho para trás que a gente vai ver isso, né? Então, o que a doutrina espírita vem nos apresentar agora, gente, é uma divindade totalmente diferente do que a gente já aprendeu a conhecer nesses séculos e séculos que a gente está caminhando. Então, esse Deus que ela nos apresenta é um outro Criador, que não é aquele que a gente costuma conversar no final da noite. E esse entendimento vai fazer uma diferença danada na forma que a gente encara a nossa vida. Na forma com que a gente conduz os nossos passos. Então, esse aqui eu digo assim, por isso que eu falo, né? Quando entra no meio do estudo, eu falo, volta lá para trás, né? Vem o ano que vem aqui, pelo amor de Deus, não perde esse começo. E aqui nós vamos refletir a respeito do Criador. Né? E o quão a doutrina espírita nos abre outra perspectiva em relação ao Pai. Aqui Deus ele nos apresenta. E isso vai fazer uma diferença imensa na forma que a gente encara as coisas. Então, assim, é bacana, gente. Nós vamos aprofundar nesse assunto, nós vamos adentrar nesse assunto, nós vamos ficar nele. A gente tem um prazo para ficar nele, né? Eu acredito que a gente vai cumprir esse prazo, mas é muito importante que vocês não deixem que ele passe sem que vocês compreendam e tenham um início do entendimento do que o Kardec trouxe e os espíritos trazem a respeito do Criador para nós. Tudo bem? Vocês querem falar alguma coisa? Só fazer um parênteses, Paulo, sobre isso que você está falando. É engraçado, né? É justamente assim que acontece. Quando a gente começa a ter esse início de conhecimento, né? Como você falou, vai muito tempo ainda, né? Quando a gente começa a ter esse início de conhecimento sobre a doutrina e sobre o que é a vida, a gente começa a se policiar nas próprias barganhas, né? Eu acho que eu cheguei a comentar com vocês que eu comecei quando eu peguei a Covid, eu comecei em agradecimento, né? Obrigada, Senhor, pela possibilidade de estar provação ou expiação, enfim, a gente não sabe exatamente o que é. E aí eu comecei a piorar, aí o agradecimento já não existia, né, durante um tempo, aí veio realmente a barganha, o dia que eu realmente não estava mais aguentando, que eu achei que eu ia morrer, e eu falei, se for para eu morrer, me leva logo, porque eu não estou aguentando mais, eu não suporto mais, né,
E daí, ao mesmo tempo, é engraçado que, daí, ao mesmo tempo, perdão, Senhor, eu preciso só de força para continuar. Então, a gente acaba entrando em choque com a gente, porque a gente sabe que não é assim, né? Não adianta a gente barganhar. E daí a barganha vinha nesse sentido também, né? Não, Senhor, eu vou me dedicar mais à minha evolução espiritual, né? Como se fosse uma moeda de troca. E não é. Mas isso já vem até, porque eu sou católica de nascença, né? De família católica. E tem as promessas, né? Senhor, vou ficar tal coisa em troca de tal coisa, né? A gente realmente, a vida inteira aprendendo isso. Então, aqueles momentos que eu considero que é um momento de fraqueza do nosso desenvolvimento espiritual, a gente vem, não, Senhor, por favor, eu fiquei tão desesperada de dor e achando que eu ia morrer de fato, eu falei, então, que me leve de uma vez, né? E daí depois começou, mas eu acho que eu fico feliz que, ao mesmo tempo, eu acho que eu tive a iluminação de pedir perdão imediatamente e notar que eu estava errada, que não é assim que funciona, que eu estava passando por aquilo, que eu precisava aprender alguma coisa, né? Enfim, eu tinha, aquilo lá não foi à toa que aconteceu comigo, né? E eu acho que a doutrina, a doutrina faz a gente entender muito melhor essas coisas e reagir de uma forma muito melhor a essas coisas, né? A todos os acontecimentos. Muito embora a gente não entenda muitas das coisas, mas a gente começa a ter uma visão diferente de tudo que nos acontece e com as pessoas que estão ao nosso redor, né? Perfeito. Muito bom, gente. Então vamos lá, né? Então, ó, vocês já têm uma tarefa de casa, tá? Ler a introdução, o item 6 do Livro dos Espíritos, tá? Então vocês vão ler lá, tem todo o resumo da doutrina espírita. E depois a gente vai começar a trabalhar isso no capítulo a capítulo. Tudo bem? Então nós vamos começar aqui no capítulo 1. Vocês perceberam, gente, que o nosso planetinha é bem pequenininho? Toda vez que esses caras da NASA lançam um telescópio novo orbitando, eles conseguem enxergar um pouco mais do universo. E toda vez que isso acontece, o tamanho da Terra diminui. Que eles vão vendo coisas absurdamente maiores que a gente, né? Isso tem a rodo no YouTube, né? Vocês verem a comparação que eles fazem do tamanho do nosso planeta com outros planetas. Então, assim, a gente é de um tamanho tão minúsculo no universo, que é assim, meu pai do céu, né? Num universo gigantesco desse, a gente é uma coisa minúscula, minúscula do minúsculo do minúsculo, né? Aí você chega aqui no nosso planetinha minúsculo, e hoje nós somos quanto? Mais ou menos somos 8 ou 9 bilhões de espíritos encarnados aqui no planeta. Então a gente fala 8 a 9 bi, né? Aí a gente é um desses, né? Perceberam como é que o negócio é? Os encarnados. Aí eu vou falar para vocês já sabem disso, quem é novato ainda não escutou isso, né? A população espiritual do nosso planeta, eu não li isso na Caras Espiritual não, tá? Foi em livros aí, né? É mais ou menos de 30 bilhões de almas que estão aqui em volta do nosso planeta. Essa é a população espiritual do nosso planeta. 30 bi, tá? Então a gente é pequeno aqui dentro da Terra, né? Aí se você pega a Terra dentro do universo, a Terra é mais minúscula ainda. Então perceberam que a gente não é nada, né? Então se vier alguém aqui amanhã e der um tiro na gente, a nossa família vai ficar bem triste, mas acabou, né? Falando assim, né? A gente é bem pequeno, né? E só para que a gente entenda o nosso tamanho em relação ao planeta, em relação ao universo, né?
Aí você começa a entender, né? Aí vem Jesus e te fala assim, o Pai me delegou as ovelhas, eu sou seu pastor e nenhuma delas se perderá. Eu falo assim, meu Pai do céu, como é que é essa história, Jesus? Então quer dizer que desses 30 bilhões que estão aqui, se eu me estrepar ou eu tiver algum problema, ou eu me sentir perdido, eu não estou sozinho? Não, você não está sozinho. Aí fica complicado a gente entender como é que é isso, né? Como é que esse mecanismo ocorre, né? Principalmente quando a gente tem uma dor que nos vergasta, né? Então, gente, à medida que a gente for estudando agora, nós vamos começar a compreender tudo como isso funciona, né? Aí nós vamos começar a entender como é que foi a criação, como é que é esse mecanismo, como é que funciona a cabeça divina. Agora, me responda uma coisa para vocês. Me responda uma coisa a vocês. É fácil a gente compreender a natureza da divindade? Não. Ainda não. Como é que o relativo consegue entender o absoluto, né? E nós somos seres relativos, né? A gente aprendeu que a gente tem um começo, mas não tem um fim. Então nós somos relativos. O absoluto, né? Como é que é para a gente compreender essa criação toda? É impossível para nós, né? Compreender a divindade como um todo, né? Eles falam assim, mas teve um tsunami lá na Indonésia, umas plaquinhas tectônicas mexeram lá e 300 mil pessoas morreram ao mesmo tempo. Isso assim, meu pai, mas como é que funciona um negócio desse? Né? Isso é um exemplo, né? Tem diversos outros aí que a gente não consegue compreender, né? Então, vai ser difícil para nós, né? Então, algumas coisas a gente vai compreender, outras a gente não vai compreender. Nós vamos ter que reconhecer o quê? A nossa insignificância em termos de pensamento mesmo, de compreensão, e né, não é tudo tudo que acontece com a gente, tem coisa que a gente aceita, não é assim? Você entende como é que essa vacina foi feita? Não, mas eu vou lá dar meu bracinho, cara, não quero nem saber. Eu não entendo, não sei como é que é, mas eu vou pôr meu braço lá e falar, pode picar ele aí que eu tô feliz com isso aí. Eu não sei como é que o cara fez, e esse negócio de 50% de eficácia, mas está todo mundo tomando, e alguém falou para mim que aquilo vai ser bom para eu não ficar muito doente, né? Eu vou lá. Eu não entendi, eu não estou entendendo como é que esse mecanismo funciona, né? É um exemplo bobo que eu estou dando, né? Mas tem coisa que, né? Você vai, você usa e você não compreende muito bem como é que aquilo funciona, né? Então é isso. Então eu vou ser bem sincero para vocês. Nós vamos estudar Deus, mas a gente vai ter um certo grau de dificuldade de entendimento. Mas isso é natural, né, do nosso conhecimento. E isso é legal na doutrina espírita, é isso. Ela sabe, os espíritos sabem até que ponto a gente consegue compreender, né? Tanto que eles vão nos responder assim, cara, não vai dar para você entender isso aí. Ah, mas eu quero entender. Segura a onda. Segura a onda, você vai ter que entender o que você consegue. O que você não consegue, você vai ter que segurar a onda. Tá bom para você assim? Ok, aí a gente vai falar sim ou não, né? Ninguém aqui é obrigado a nada, né? Ok? Então, assim, são algumas coisas que nós vamos enfrentar agora nesse entendimento. Nós vamos perceber que é bacana isso aqui. Tá? Tudo bem, então? Podemos continuar? Maravilha. Nós vamos retomar, né? Então, assim, o capítulo 1 da primeira parte das causas primárias, né? Da onde surgiu isso tudo, né? Então, a ciência humana está estudando o Big Bang, né? Big Bang, aí já descobriram que o Big Bang foi uma parte do universo, que existia coisa antes do Big Bang. Isso, gente, os caras fazem essas deduções por cálculo matemático, isso é maravilhoso, né? Deve ser muito legal isso, né? Você fazer umas contas lá e falar assim, não, isso aqui só pode ter nascido de uma explosão, ok. Daí a pouco eles vão estudando, fazendo
Vão lá, usa aqueles aceleradores de partícula, manda o telescópio, começa a fazer conta, aí vem uma teoria nova, ele aplica aquela matemática, funciona e fala, não, pela lógica, então tem que ter alguma coisa antes da explosão para poder justificar determinadas coisas. Então, a própria ciência já vai descobrindo as coisas, é maravilhoso isso, né? Então, ele fala assim, no capítulo 1, Deus, de Deus. Deus e o infinito é o subtítulo que nós vamos começar. Aí a primeira pergunta que Kardec faz aos espíritos. E, gente, toda a ciência do nosso entendimento estão nas perguntas e não nas respostas, tá? Então, se a gente for um aluno bom e um cara dedicado, o professor sempre sabe que o aluno que tem futuro é aquele que sabe fazer as perguntas. Né? Então, o Kardec era um professor zaço, né? A gente tinha que começar a estudar um pouco da vida dele, mas eu vou fazer isso em outras partes aqui. O que é Deus? E olha que pergunta legal. Porque ele poderia ter perguntado o quê? Quem é Deus? Vocês viram a diferença de perguntar que é Deus? E quem é Deus? É filosofia, moçada. Né? O detalhe está num M, no final da palavra que. Quem ou que. Faz toda a diferença, não faz? Que a partir do momento que eu pergunto quem é, eu estou humanizando o Criador. Ok? Então, eu estou tentando me projetar no Criador. E aí que a gente começa a nossa complicação. Todos os nossos problemas da nossa vida começam nessa situação. De eu tentar me projetar no Criador. Aí vou contar a historinha do Adão e Eva para vocês. Vocês acham que é alegórico aquilo, que aquilo é uma historinha, né? E na verdade, a Bíblia é um livro literário, né? Que aqui os ensinamentos que estão lá, eles não podem ser lidos como se fosse ao pé da letra. Aquilo é uma história e tem um conhecimento ali para a eternidade. E tem uma mensagem ali para espíritos de várias épocas. Então, os primeiros livros da Bíblia foram escritos há 4.000, quase 5.000 anos atrás. E ele serviu para a turma lá e está servindo para nós agora, porque tem uma mensagem ali. E o Adão e Eva, gente, a primeira mensagem que a gente não consegue entender que rolo que é aquele lá da árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vocês lembram disso, não? Sim. Então vamos lá. Aí a gente sai do Evangelho, do Livro dos Espíritos e vai para a Bíblia, no Gênesis. Vamos lá. No Gênesis, lá no capítulo 2, espera só um pouquinho, no final do 3. Ele já fez o Adão e Eva aqui, Jardim do Éden, criou o mundo. Olha lá. Aqui no Gênesis, capítulo 1. Não, desculpa. Ô, Paulinho. Isso é capítulo 2, versículo... Ó, no versículo 9, ele fala assim, ó. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal.
Ok? Então, aqui ele falou que Deus criou o jardim do Éden para o homem e colocou lá um monte de árvore boa de ver e de comer. Aí ele falou que no centro do jardim ele colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ok? Qual que era a árvore que estava no centro do jardim? Todo mundo sumiu. Abre as câmeras, gente. Qual que é a árvore que estava no meio do jardim? A árvore da? Árvore da vida. Árvore da vida. E tinha um monte de árvore legal lá. E tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, gravaram isso aí, né? Ok? E aí lá no versículo 16 desse mesmo capítulo, ele fala assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Olha só que legal, ele plantou um monte de coisa gostosa e falou, quer dizer, que ele nos deu um monte de coisa bacana e falou que a gente podia usufruir de tudo. Aí no versículo 17 ele fala assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, isso aqui, gente, é uma história, tá? Para que a gente compreenda. Então, Deus criou o Jardim do Éden para que a gente pudesse viver. E no meio do jardim, ele colocou um monte de árvores boas para nós. No meio do jardim, ele colocou a árvore da vida. Né? E ele colocou a árvore do bem e do mal em algum lugar. E avisou, falou, ó, você pode comer de tudo aqui, cara. Mas dessa aqui, você não mete o bico aqui nela, não. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Tá entendida a instrução? Ok. Aí o que rolou? A serpente veio no ouvido da Eva e falou o que para ela? No início do capítulo 3, tá? Versículo 1. Ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito, e disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Ó, a Eva jogando minhoca a serpente jogando minhoca na cabeça da Eva. Não comereis de todo. Deus não falou para você, não é para você comer de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocarás, para que não morrais. Então a serpente falou para Eva que Deus tinha dito para ela não comer da árvore que estava no meio do jardim. Espera aí. Qual foi a árvore que Deus falou para Eva para o homem não comer? Era da árvore do meio? Qual que era a árvore que estava no meio? A árvore da vida. E qual que é a árvore que estava no meio para a serpente? Conhecimento do bem e do mal. Era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, gente, o nosso pepino todo nasceu aqui. O pessoal fala em pecado original, não tem nada disso, tá? Aqui ele está falando o seguinte aqui, se a gente entender, interpretar isso aqui, é assim. A árvore da vida é a lei divina, que está no centro do jardim. E dessa árvore, Deus não nos proibiu de tocar nela. Ele nos proibiu de tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal, que não estava no centro do jardim. Aí a serpente falou assim, a árvore que ele falou para não comer, na cabeça da serpente da Eva, virou a árvore que estava no meio. Que é aquilo sempre assim, o que nos é proibido é o desejado, não é assim? A gente não tem esse problema dentro de nós? É só você proibir uma pessoa de alguma coisa que ela quer aquilo, não é assim? Então, nossa encrenca começou nessa hora. Então, fala assim, ó,
é o seguinte, eu estou te dando a lei divina, a lei de social, essa lei que nós vamos estudar lá no tomo 2, né? A lei de sociedade, a lei de igualdade, a lei de fraternidade, um monte de lei legal para você viver com seu irmão numa boa, você se respeitar, vocês poderem se compreender, você poder conviver, né? Essa é a lei que eu te dou. E tem a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é a árvore da força, né? Quando você fala no mal, é você utilizar e apropriar da lei divina como se você fosse o criador. O que faz um poderoso quando pega um exército e manda saquear uma família ou tirar alguma coisa de alguém? Ele está usando o mal, ele está usando a força e está assumindo o lugar do criador. Não, tem que me obedecer. Né? Ele tira Deus do centro. Então, quando a gente se apega às coisas materiais, a gente faz o quê? A gente tira a lei divina do centro e coloca o que a gente quer, que é o nosso apego às coisas materiais. É o nosso comando, a gente dá ordem às pessoas nos obedecerem, a gente fica feliz com isso, né? A gente ter dinheiro para poder comprar as coisas, a gente poder fazer e acontecer, e quando a gente passar, todo mundo abaixar a cabeça. Né? A gente gosta, né, de sucesso, né? A gente gosta do YouTube lá, e o cara fazer sucesso, e tem 1 milhão de seguidores, e tudo que ele faz as pessoas seguem, se ele põe uma roupa a pessoa põe, se ele faz isso, aí é uma alegria, né? E ainda vem dinheiro com isso ainda. Né? Então todo o nosso problema é esse, a gente tirou a lei divina, a lei do bem, a lei do amor, a lei da fraternidade do centro das nossas vidas. Gente, está chovendo até, deixa eu fechar minha janela aqui. Aí a gente pega aqui no Adão e Eva, tira lá a árvore da vida do centro, coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus falou, não experimenta a força, o ódio, não experimenta subjugar o seu irmão, não, porque isso não vai te fazer bem. E você vai parar de evoluir. Quando ele fala, com certeza morrerás, é porque a gente vai parar de crescer em direção ao bem, que é o nosso destino. Nós não fomos criados para sofrer, né? Nós somos criados para ser felizes, né? Mas aí com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo, que as coisas sejam todas da nossa forma, a gente tirou a lei divina e colocou a nossa lei. Então tem que ser do meu jeito. As coisas têm que acontecer do jeito que eu acho que tem que ser, né? E aí a gente assumiu uma posição de o nosso irmão, até com familiar, né? Às vezes a gente mantém os familiares em situação complicada, então a gente não consegue reconhecer ninguém como irmão, né? A gente é tão egoísta que a nossa vida é a nossa vida. Se sobrar alguma coisinha, eu passo para alguém, né? Se não sobrar, eu satisfaço a mim primeiro, o resto que... Ah, não, mas pelo menos meu filho, né? Eu dou um meu filho eu trato ele bem, né? Mas aí já o sobrinho já não é a mesma coisa, né? Que dirá o moleque da rua lá que está pedindo um pedaço de pão. Ele é que vai atrás, né? O Bolsonaro que deu o pão para ele, né? A gente joga para o governo, né? Fazer as coisas que tem que fazer. Então essa é essa encrenca, né? Por isso que eles falam que isso é o pecado original, né? É onde a gente desviou do caminho. A gente poderia ter obedecido, ter compreendido, falar não. Então vamos seguir a lei divina, vamos viver em harmonia com a natureza, vamos respeitar o nosso próximo. Então, gente, é um desvio que a gente teve lá atrás e a gente trilhou a nossa vida toda em busca disso, né? De preponderar a nossa opinião, o nosso julgamento, que as coisas fossem da forma que a gente quisesse, a gente dominando as pessoas à medida que a gente quer controlar, né? Então, essa é a mensagem do Adão e Eva, é isso. Né? Se a gente estudar mais, é claro, foi em 10 minutos, rapidinho, tem estudos pesados sobre isso, que analisam cada versículo, que vocês vão poder ter a oportunidade de estudar. Né? Então, quando eu falo em Adão e Eva, é assim, gente, sempre penso assim, eu tirei a árvore da vida, que é aquela árvore do Avatar, lembra do Avatar, do filme? Aquela árvore lá que os Avatar ficavam... Aquilo é de arrepiar, aquela cena, né, gente? Que tem aquela vida, né? Aquilo é a árvore da vida. Pega o Avatar, vai assistir agora e tenta entrar na árvore da vida, que vocês vão ver que delícia que é aquilo, né?
E aí você vê aquela cena toda, todo mundo subjugado, né? Aqueles seres lá reconhecem que a natureza é a mãe, né? E tem uma coisa maior que gera a vida delas, né? Elas conseguem se subjugar, mas não é aquela subjugação de quem oprime, é a subjugação do amor, né? Então a pessoa vê aquilo ali, ela baixa, mas ela baixa com alegria, né? Porque ela está tendo uma interação com aquela árvore da vida que reconforta, que engrandece ela, que faz ela participar de um conjunto de raízes e de irmãos que estão ali convivendo e fazendo a vida crescer. E até a morte daquelas pessoas que aconteceu no pé da árvore lá, aquilo não choca as pessoas, né? Que faz a parte da transição do espírito de um plano para o outro, né? E a vida continua, né? E aí a gente vê aquilo, fala assim, nossa, né? Quantos nós, seres humanos, estamos afastados disso, né? Aí você fala assim, gente, tá ruim aqui no Brasil, né? Tá chegando pouca vacina. Gente, tem país que não vai ver vacina daqui a 4 anos. Porque não tem dinheiro para comprar, entendeu? E aí tem gente que já está fazendo estoque de vacina para sabe Deus qual versão do Covid que vai atacar. Então o cara do país pobre já morre por fome e vai morrer porque não tem a vacina. Aí isso aí foi o Criador que criou essa situação ou foi o nosso egoísmo, o nosso interesse material, o nosso interesse financeiro, o nosso interesse econômico, né? Que árvore está no centro da nossa vida, né? O que nos alimenta? É a árvore do bem e do mal? É a árvore de eu poder ser o juiz das coisas? Né? Então é isso que a gente agora vai começar a refletir, né? Então é legal agora, a gente vai terminar, vocês vão levar para os coraçõezinhos de vocês aí. Que árvore que está no centro do coração de vocês, né? Se é a árvore da fraternidade, a árvore da solidariedade. E, gente, isso aí não é forçação de barra, não, tá? Então a gente tem que pensar o seguinte: nós somos criaturas criadas por Deus. Deus colocou toda a consciência e o amor dele dentro de nós. Então nós temos a partícula divina, que ela habita em nós. O que a gente tem que fazer agora é não atrapalhar essa partícula divina dela florescer. E o que a gente tem feito até agora, tentando controlar esse processo, é atrapalhar o florescimento das virtudes dentro de nós. Então, enquanto a gente não compreender isso, não adianta a gente querer fazer movimento externo, né? E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? Eu vou me iluminar porque eu quero, quando eu desencarnar, estar num lugar melhor. Pronto, já não entendeu nada. A gente tem que se iluminar para a gente poder entrar em sintonia com a lei divina. Entrou em sintonia com a lei divina, tudo vem. Se a gente fizer as coisas por interesse e o movimento de fora para dentro, esqueça. Nós vamos ficar tentando controlar comportamento e não vamos fazer uma transformação real dos nossos corações. E aí a doutrina espírita é terrível nesse ponto. Que aí vem as mensagens que as outras religiões não conseguiram trazer de Jesus porque não tinham condições de trazer. E a doutrina, como Consolador Prometido, ela vem trazer isso numa clarividência absurda para nós, né? Quando é um diálogo que tem que Jesus com Natan, que é um senhor da lei, que foi inclusive o que condenou Jesus à crucificação, que ele pergunta assim, Galileu, acaso entendes Ele perguntou, o que vieste fazer em Jerusalém, né? Ele falou assim, eu venho cultivar o reino de Deus no coração dos homens. Eu venho cultivar o reino de Deus, né? Eu venho cuidar do reino de Deus. Depois eu leio direitinho para vocês, né? Aí o senhor da lei pergunta, acaso conheces a respeito do reino de Deus? O que é o reino de Deus para você, né? Aí ele falou assim, o reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. Então, quando fala em reino de Deus, não tem nada exterior, né? O bem não está nada fora da gente, né? Ele tem que nascer de dentro para fora. Toda vez que a gente fizer movimentos comportamentais, racionais, de tentar empreender alguma mudança, alguma atitude, algum comportamento, nós estamos furados, nós estamos inventando, nós estamos assumindo papéis fictícios que não estão nascendo dos nossos sentimentos. E nós não estamos fazendo todo esse estudo filosófico para nos enganar, né? Então nós vamos lá para dentro, vamos cavucar lá o que a gente tem dentro, e seja o que sair de lá, nós vamos enfrentar isso e
à medida que a gente for enfrentando isso, a essência divina vai brotar no coração da gente. Aí o bem e o amor e a compreensão e a paciência, tudo isso que a gente acha muito bonito, isso vai vir à medida que a gente cultivar dentro de nós mesmos o entendimento dessa lei. E aí as nossas atitudes vão mudar naturalmente, sem a gente ficar tentando mudar por a gente achar que deve ser diferente. Tá? Então é isso, esse é o convite que a gente está fazendo para vocês aí, né? Nós vamos fazer reflexões profundas lá dentro dos nossos corações, e à medida que a gente for compreendendo como esse Deus age, e a gente compreender como as coisas acontecem, aquilo vai revirar aqui por dentro e vai nos trazer novas visões de vida. Tudo bem? Então tá bom, gente. Agora a gente vai... Eu não vou abrir a palavra agora, porque falta 1 minuto e a gente adora respeitar o horário. Então a gente pode começar na reunião seguinte falando sobre tudo que vocês matutaram a semana inteira, sobre o que escutaram aqui agora. Vocês vão ler a introdução, o item 6 do Livro dos Espíritos, tá? Da introdução do Livro dos Espíritos, para poder ter uma visão geral da doutrina, principalmente as pessoas que estão começando mais cruas, né? E eu vou passar algumas orientações aí, nós vamos agora partilhar esse capítulo 1 aqui do Livro dos Espíritos, tá bom? Isso está lá no tomo 1, um pouquinho mais para frente. Alguém está com algum desconforto, que gostaria de falar alguma coisa? Então tá, gente, eu vou encerrar então com a oração. Eu agradeço muito, né, que vocês estejam aí, que é uma alegria estar aqui com vocês. Então vamos agora colocarmos em posição de confortável, fechando um pouco os nossos olhos, elevando os nossos corações e os nossos pensamentos à figura excelsa de Jesus, nosso irmão, nosso mestre, aquele irmão que veio por amor, aquele irmão que nos trouxe todo o conhecimento que nos faz engrandecer, em termos de respeito de uns para com os outros, em termos de assistência aos mais necessitados, em termos de compreensão das nossas próprias imperfeições. Esse irmão tão querido, que deu o testemunho máximo com a própria vida, ensinando que não podemos nunca abrir mão do respeito às pessoas e do bem que devemos fazer. Mestre Jesus, fortalece-nos os nossos corações, abra o nosso entendimento, guia-nos, Senhor, nesse caminho que fazemos só nós e o Senhor, no nosso entendimento, no conhecimento de nós mesmos. Obrigado pela sua presença constante. Possa proteger as pessoas às quais agora venham no nosso pensamento, nossos amigos, nossos parentes, qualquer pessoa que agora a gente pense. Que ela possa receber o nosso abraço, o nosso carinho, que ela esteja encarnada ou desencarnada. Pois que, quando temos os laços do coração, não existe distância. Então, que todas essas pessoas que agora estão em nossos corações e nossos pensamentos possam receber o nosso abraço fraterno e de amor, pedindo que a tua luz, querido Mestre, possa recair sobre todas elas. E pedimos, Senhor, que possamos estar aqui nas semanas que vêm, possamos refletir sobre o que aqui estamos estudando e trilhar esse caminho de esclarecimento. Que a tua paz, querido Pai, esteja conosco. Que assim seja. É isso aí, pessoal. Obrigada, Paulo, de novo. Mais um ano aí nos ajudando. Fiquem espertos aí com os e-mails, que vocês vão receber alguns e-mails diferentes aí, tá? Quem não fez a inscrição ainda no site do centro, vá lá, coloque
faça a inscrição para que eu possa pegar e-mail, telefone e tudo e colocar no grupo. Tudo bem? Tudo bem. Tá bom. E durante Tchau. qualquer coisinha, pode chamar lá no WhatsApp, chama no particular, se precisar bater um papo, a gente está à disposição de vocês. Tá ok. Obrigada, Paulo. Obrigada, Paulo. Alegria. Boa semana, boa noite. Boa noite. Boa noite, Boa boa semana. Tchauzinho. Logo, hein? Até logo.